Boa tarde a todas e a todos. Nós seguimos aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, no terceiro Encontro Nacional de Educação, representando a CESUNILA, né, que também esteve nos encontros regionais de educação, no encontro estadual em Curitiba, e agora estamos reunidos aqui com várias entidades da educação, estudantes, professores, técnicos, justamente discutindo um projeto de educação classista e democrático, né? Pensando qual é o horizonte de construção desse projeto de universidade, de escola que nós queremos e todos os desafios que estão postos na conjuntura atualmente. Então a gente teve uma série de mesas de discussão hoje de manhã, o professor Fernando Pena, da UF, que trouxe todo o debate e a pesquisa que ele vem fazendo sobre a escola sem partido e que projeto é esse, né? E quais são os riscos que a gente corre, a nossa autonomia, a tudo que a gente vem construindo enquanto um ensino voltado para a classe trabalhadora, ou que priorize justamente os interesses da classe trabalhadora dentro da universidade. E agora à tarde nós estivemos nos grupos de trabalho. Eu estive no grupo que era Democracia e Autonomia no Espaço Educacional e Liberdade de Cátedra, na qual a gente teve vários exemplos de ataques que estão acontecendo nas universidades, nas escolas Brasil afora, especialmente nas escolas militares também. Uma das preocupações no encaminhamento que a gente tirou é justamente repudiar esse movimento de militarização das escolas que a gente está acontecendo hoje no Brasil e justamente pensar o que o que está por trás desse projeto de militarização. E também foi possível falar sobre a própria UNILA, nosso projeto de integração, o que vem ameaçando a nossa autonomia também enquanto projeto, que está justamente com essa perspectiva além fronteiras. Pensar que na América Latina, nossa educação, não é só o Brasil que enfrenta todas essas dificuldades frente ao projeto privatista, também senão na América Latina, e como a gente pode estar também atuando mais efetivamente enquanto universidade, enquanto seção sindical. Então acho que foi um pouco isso, assim, o resumo. São vários grupos de trabalho, são 9 eixos, né? Que os meninos também, tanto o Rogério, que está aqui representando a CESUNILA, quanto o Fernando, vão poder falar um pouquinho melhor sobre o que foi discutido em cada um deles. Rogério? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer um rápido relato, porque eu acho que tem alguns temas que foram chave, né? E que foram meio transversais em quase todas as falas que a gente ouviu aqui no terceiro N. Fundamentalmente eu quero me ater a um ponto, né? Que é um plano amplo sobre a ideia de privatização da educação. Né? Eu acho que essa ideia é uma ideia que está presente em muitos elementos, né, da discussão que a gente faz por aqui. Isso porque preciso dar um dado inicial, né? Ou seja, o Brasil é um dos países cuja educação, especialmente a educação superior, é uma das mais privatizadas do mundo. No caso aqui do Brasil, quase 75% dos estudantes do ensino superior frequentam instituições chamadas privadas, né? Ou seja, então nesse sentido, a gente precisa entender que esse é um processo em curso, né? E nós também precisamos entender que quando a gente fala em privatização, a gente às vezes entende que privatização significa a venda do patrimônio público, mas não é apenas isso. Acho que tem mais do que isso. Eu preciso entender esse termo em perspectiva mais ampla, e as falas aqui nos permitem ter essa visão, né? E principalmente o seguinte, ou seja, e compreender que o próprio projeto de privatização daqueles que estão no poder hoje não é um projeto uníssono, ou seja, existem fraturas, existem disputas dentro do próprio projeto de poder que hoje se encontra nos diversos níveis do poder no Brasil, né? Ou seja, por um lado essa ideia de vender o patrimônio público, mas por outro lado formas muito mais sutis, mas que avançam muito mais rapidamente, né? Como por exemplo a ideia de terceirização, ou seja, pegar recursos públicos para financiar formas de educação que sejam oferecidas por entidades privadas. Isso daí é um problema muito grave dentro da nossa teoria de educação, especialmente porque
O ensino privado cada vez mais se fortalece, né, da coisa do EAD, do ensino à distância, e nós já temos assim números que indicam que cada professor, por exemplo, nos grandes sistemas de educação à distância, tem turmas, por exemplo, em torno de 1.000, 1.700 alunos, que claramente ataca a qualidade de ensino, né? Mais do que isso, essa terceirização tem sido aprofundada ainda mais com projetos como o do ensino domiciliar. Ou seja, o ensino domiciliar nada mais é do que retirar, né, do âmbito do público, né, a educação. É um projeto que, no fundo, né, indica, né, a retomada de um ensino não laico, porque essa, no fundo, é uma chegada da igreja, uma forma da igreja e das religiões se apoderarem ou terem uma influência muito maior, né, sobre a educação, né? E, por fim, que uma das formas de justificar esses processos, sutis ou não sutis, de privatização é a desqualificação do professor, o ataque ao professor como sendo um sujeito nocivo, né, à sociedade, e é preciso combater isso, e o terceiro N tem se posicionado no sentido de tentar reverter ou pelo menos contradizer ou lutar contra essas perspectivas que estão aqui. Saudações, eu vou tentar fazer uma síntese rápida do que foram as discussões de um dos eixos, dentre os 9, que eu participei agora do grupo de trabalho sobre a organização da classe trabalhadora. O GT, desse ponto, se dividiu em 3 momentos. Um primeiro momento falando sobre os principais problemas que as pessoas, nós, né, sindicalistas, estudantes, professores, técnicos administrativos, trabalhadores da educação em geral, enfrentamos na nossa organização. Depois, socializar algumas experiências de luta que nos parece que têm sido positivas nessa quadra histórica e, finalmente, entre uma coisa e outra, estabelecer formas de pensar e articular a estratégia que vá para além do que historicamente nos trouxe várias derrotas, a estratégia de conciliação de classe e o democrático popular. Nesse primeiro ponto dos principais problemas foram apontados vários, né? A dificuldade de mobilizar não só a nossa base, mas as bases de vários outros setores, frente à reestruturação produtiva, né? Setores que a gente chama de uberizados, ou que tem uma vinculação trabalhista, ou quase não existe uma vinculação trabalhista específica e que torna muito difícil a organização. No campo da educação em particular também, apesar dos ataques, apesar por exemplo, da própria contra-reforma da Previdência, às vezes é difícil mobilizar a base de forma mais ampla. Isso foi apontado, né, como problema. Outro ponto apontado como problema tem a ver com a leitura da realidade que nos informa na nossa luta. Alguns elementos dessa leitura que foram muito próprios desse último ciclo, dos anos que nasce ali no fim da ditadura e que formou grande parte da classe trabalhadora, ainda estão presentes na nossa formação. Por exemplo, a ideia de um possibilismo, né? Atuar só dentro de uma espécie de pragmatismo que no final das contas acaba dificultando a gente avançar. Ficamos apenas num espectro de defensiva. Enfim, obviamente foi muito mais complexo que esses pontos, teve muitos outros elementos. Estou tentando fazer aqui uma síntese rápida. No segundo ponto, foram socializadas algumas experiências interessantes no sentido de fazer trabalhos de base que vão para além dos espaços que a gente já se articula para nós mesmos, né? Várias manifestações do campo da esquerda e dentro da sua amplitude, muitas vezes, não só, mas muitas vezes acaba situando-se em espaços já pré-estabelecidos, já incorporados como espaços de esquerda, mas isso acaba levando a um diálogo recíproco, que pode ser útil, é importante, mas que não atinge algumas camadas da classe trabalhadora e que, nesse caso, por exemplo, sobre o debate da contra-reforma da Previdência, a tentativa de neutralizá-la e não deixá-la ser aprovada, muitas vezes esse debate para nós mesmos é insuficiente. Então foram socializadas ali algumas experiências de trabalho de base em bairros, em ônibus, né? Entrar no ônibus e falar sobre a reforma, não tem como a pessoa fugir ali de escutar e panfletar. Que mais? Bom, tentando já chegar ao final, a ideia é que saiu, entre outros encaminhamentos, por exemplo, fortalecer o Fórum Sindical e Popular e de Juventude pelas Liberdades Democráticas, que é um espaço que tem sido criado com diversas organizações. Fortalecer também a possibilidade de um encontro nacional da classe trabalhadora, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo,
para o nosso objetivo de reunificar as lutas e avançar para um novo ciclo histórico, que a gente consiga sair da defensiva e avançar num projeto classista de educação.